Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar sobre a nota técnica número 137 da ANEEL. Essa é a nossa sequência, nosso oitavo vídeo, então, sobre esse novo mercado de sistema de armazenamento distribuído. Bom, no nosso último vídeo, nós paramos nesta questão aqui, Quais deveriam ser o porte e os requisitos do sistema de armazenamento para que participasse do processo de despacho centralizado. Nesta hipótese, como seriam inseridas as quantidades de oferta e demanda nas programações diárias. Então, é isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes quero deixar dois convites para vocês. O primeiro convite é para que conheçam o nosso grupo de negócios, onde nós realizamos lives semanais, temos também um grupo fechado no WhatsApp e treinamentos exclusivos. E o último convite é para que conheçam o nosso curso de Mercado Livre de Energia, se você pretende trabalhar no setor elétrico, mais em específico no segmento de Mercado Livre de Energia. Então, pessoal, só para explicar rapidamente, aqui na página do curso tem um vídeo aqui explicando, então aqui você pode pegar mais detalhes, E aqui só para você entender, quando você compra o curso, você está adquirindo 32 horas de videoaulas, 30 horas de materiais extras, também 42 horas de lives para tirar as dúvidas do curso, então são encontros online ao vivo, que já começaram no dia 17 de fevereiro, mas vamos em sábados alternados até o dia 23 de novembro. Então, sábado sim, sábado não. Então, quando você adquire o curso, você recebe então os links e as orientações por e-mail e também é adicionado ao nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado para as turmas, E é isso então, pessoal, todos os detalhes estão aqui na página do curso. Vamos agora para o nosso conteúdo. Pronto, então pessoal, aqui paramos na pergunta 3.3, Então, quais deveriam ser o porte e os requisitos do sistema de armazenamento para que participasse do processo de despacho centralizado. Nesta hipótese, como seriam inseridas as quantidades de oferta e demanda nas programações diárias. Então, 38 contribuições de 21 participantes. Então, as contribuições indicaram o seguinte. Então, mesmos critérios já usados na geração, então 9 contribuições, 9 participantes. Então, eles colocaram os recursos de armazenamento, poderiam ter a classificação do despacho centralizado, seguindo a mesma sistemática já em uso para as usinas de geração de energia elétrica. Poderiam ser adaptados, por exemplo, os conceitos de usina na modalidade do tipo 1 e modalidade do tipo 2A. Desta forma, a representação nos modelos dos recursos de armazenamento poderiam seguir o já adotado para usinas de geração, formando, portanto, oferta e demanda. E algumas contribuições destacaram que o maior detalhamento poderia ser implementado apenas no horizonte de curto prazo, como no processo de programação diária. Bom, o que é a modalidade do tipo 1, tipo 2A? Na verdade, tem também tipo 3, tem modalidade também 2B. Essa modalidade é basicamente o grau de importância do gerador, nesse caso eles fazem a referência, na rede. Então, por exemplo, um gerador que é do tipo 1, ele é muito importante. Significa que se esse gerador ele falha, vamos dizer, ele para de funcionar, ele para de injetar na rede, ele pode provocar, desde um blackout até dificuldades, de contornar o problema. Então, um gerador do tipo 1 é um gerador muito importante no sistema. E não depende exatamente do tamanho e potência dele, mas a forma que ele está conectado, ou seja, o impacto que ele tem no sistema, independente da potência em si. E o 2A seria menos importante, mas ainda assim teria uma dificuldade do ONS de recompor esse sistema, e o 2B também, só que uma dificuldade um pouco menor, e por exemplo, o tipo 3, esse nada afeta, o gerador pode entrar e sair de operação, que ele não causaria prejuízos na rede. Pode causar uma pequena oscilação, uma pequena, vamos dizer assim, distúrbio, em termos de frequência e tensão na rede,
mas não seria nada difícil de contornar, né? Ou seja, seria algo assim que atrapalha, porém é tranquilo de lidar, né? Então a ideia dele seria isso, né? Você ter um sistema, ou seja, você tem ali o sistema de armazenamento, ele estaria disponível, mas caso tivéssemos uma falta dele ou a impossibilidade de usá-lo, né, ele poderia causar um problema difícil de, vamos dizer assim, contornar, né? Aqui eles falam agora a declaração de CVU, né? O CVU, para quem não lembra, é o custo variável unitário. As usinas térmicas que são flexíveis, elas têm um CVU, as inflexíveis não. Então o CVU ele reflete basicamente o custo de produzir 1 megawatt-hora em usinas térmicas com flexibilidade, né? Então as mais flexíveis têm o maior CVU, né? E as menores, que têm menos flexibilidade, têm o menor CVU. E as que são inflexíveis, o CVU é igual a zero, porque não tem custo variável, né? O custo seria fixo, né? Esse seria o ponto, né? Então nós temos aqui, ó, declaração de CVU e dinâmica similar a usinas termoelétricas. Então achei estranho isso aqui, mas vamos lá, né? 5 contribuições de 5 participantes. O armazenamento teria um valor de gatilho para o despacho em ordem de mérito, similar ao CVU das usinas termoelétricas. Bom, se é similar, aí eu concordo, ou seja, você teria uma espécie de gatilho, pode ser o valor do PLD, por exemplo, né, para liberar a energia armazenada ou coletar a energia disponível na rede, né? Então, similar ao CVU das usinas termoelétricas, associado à sua capacidade instalada. Contribuições indicam que esse CVU seria baixo, mas jamais igual a zero, né? Nesse sentido, a modelagem nos sistemas e a formação de oferta seria similar ao já adotado para usinas termoelétricas, em especial na programação diária, né? Que seria o dia seguinte, né? A programação que antecede 24 horas, né? Porte mínimo de potência instalada, né? Então 5 contribuições, 4 participantes. Isso é importante, pessoal, porque depois, quando tiver a resolução normativa, vou sair da frente do logo aqui da ANEEL, né? Quando tiver a resolução normativa, nós vamos querer questionar, né, de onde vieram os valores, né? Então as sugestões aqui, elas, né, causam uma tendência, né? Então diz assim: poderia ser estabelecido um valor mínimo de potência instalada para que o recurso possa ser despachado centralizadamente e ou representado nos sistemas. Algumas contribuições citaram a capacidade mínima de 5 megawatts, né, baseados no limite mínimo de potência para outorga atualmente vigente. Outras indicaram outras referências, né, como 1 megawatt na Itália ou 0,075 megawatt pela FERC. Outra ideia sugerida é o de redução gradual do requisito de potência mínima ao longo do tempo, conforme houver um ganho de maturidade e de experiência na operação e na representação, né? Eu acho aqui que não deveria ter limite nenhum. Por quê? Por que eles vão limitar? Quem vai fazer o investimento é a iniciativa privada, né? Deixa que eles avaliem a viabilidade financeira, se eles querem colocar 10 megawatts, 50 ou 1 megawatt. Eu não entendo por que limitar. Qual a justificativa é qual? Né? Parece que é só, tem que ter um limite, né? Tem que ter. Acho que não, limitar a potência tem que ter alguma lógica técnica, né? A potência mínima de 5 MW, ela faz referência às chamadas usinas de capacidade de potência reduzida, né? Que seria basicamente as usinas pequenas, né, de pequeno porte, conforme a Lei 9.074, né? Mas assim, falando sério, né? Na época, lá nos anos 90, quando eles definiram ali que 5 MW era o ponto, né, de corte onde você iria solicitar uma outorga ou não, né? Só para fazer um contexto rápido aqui, né? Igual ou menor a 5 MW, você não precisa de outorga da ANEEL. Você simplesmente implementa a usina junto com a distribuidora e lá no final, depois que ela estiver implementada, pronta, aí você registra na ANEEL.
Uma outorga é diferente, você primeiro tem que ter a outorga. Então, usinas maiores que 5 MW, você tem que fazer o requerimento da outorga para a ANEEL. Se você não conseguir a outorga, daí você não consegue, não pode implementar o empreendimento. Essa é a principal diferença, né? Só que lá nos anos 90, a tecnologia era hidráulica, a tecnologia era termoelétrica, né? Aqui a gente está pensando em usinas, por exemplo, fotovoltaico de 5 MW é uma usina enorme, né? Acho que não dá para dizer que uma usina de 5 MW, por exemplo, vamos pegar 3 MW, né? Uma usina de 3 MW PCH pode ser pequena. Agora, uma usina de 3 MW fotovoltaico, o pessoal considera grande, né? Então, eu acho que poderiam mudar isso. Eu acho assim, primeiro ponto, não ter limite de potência. Eu não vejo, porque se não tem necessidade, né? Quem é que vai fazer o investimento não é o poder público. Então deixa que o pessoal invista na potência que quiser. Ora, vai limitar algo só por limitar, deveriam apresentar as justificativas, né? Aí aqui citaram a Itália, né? Pô, mas a Itália é um país super pequenininho, né? Não dá nem para comparar com o tamanho do Brasil, né? Bom, vamos lá, né? Aqui, então, conforme o impacto sistêmico ou na rede local, né? Agora vamos lá. Então, 4 contribuições de 4 participantes, né? Então, os requisitos deveriam se basear na possibilidade de impactos sistêmicos, independente do porte. Isso aqui eu gostei, ó. Aí tem uma lógica técnica, né? Os impactos poderiam ser baseados em questões de operação, como controle de tensão, limites de transmissão sistêmicos, energia deslocada, que é o famoso deslocamento de demanda, né? Flexibilidade local, intervalos de atuação, entre outros. Ok, né? Aqui está bem técnico. O ONS indicou também que os impactos poderiam ser avaliados com base no tipo de serviço a ser prestado, né? Avaliando-se sobre a conexão e a operação, sobre a rede de operação. Então, nesse sentido, seriam elaborados um processo para a classificação da modalidade do sistema de armazenamento. Então, achei excelente isso aqui. Ou seja, é um sistema de armazenamento para quê? É para um serviço ancilar. Tá, então a categoria de serviço ancilar, aí você tem uma regra, né? Não, mas ele é para, por exemplo, arbitragem, né? Vai trabalhar com compra e venda de energia. Bom, então outra regra, né? Porque aí o risco é bilateral, então outra coisa, né? Aí temos aqui, ó, sem limitações ou requisitos. Esse que eu já gostei um pouco mais, né? Vamos lá, sem limitações ou requisitos no caso de recursos na transmissão e ou distribuição, né? Então, 3 contribuições, 3 participantes. Então, de forma geral, indicou-se que no contexto dos recursos de armazenamento inseridos no segmento da transmissão e da distribuição, sempre seriam operados de forma centralizada, de forma similar à operação de recursos de rede/fio, né? Então, até aí tudo bem. Sem oferta de preço, então 2 contribuições, 2 participantes. Então, as contribuições por agentes no segmento de transmissão foram no sentido de não haver oferta de preço devido aos recursos de armazenamento prestarem serviços à rede e não produzirem energia de forma primária. Temos um Sherlock Holmes aqui, né? Isso aqui eu já tinha comentado antes, né? Ou seja, a energia já foi gerada, já foi transmitida ou distribuída. Você só está guardando ela ali porque não tem consumo, né? Ou seja, quando tiver o consumo, você devolve para a rede e ela segue o caminho dela, né? Ou seja, aqui, né, a primeira contribuição aqui que eu vejo que faz total sentido, né? E assim os recursos estariam disponíveis para o operador minimizar os custos operacionais e fornecer serviços ancilares, né? Ok. Então, outras 10 contribuições consideradas relevantes, 7 participações foram a respeito de... Então, a primeira aqui. O ONS definir diretamente o porte necessário. Eu acho que não deveria ter nenhum porte, né? Quem vai investir sabe qual o tamanho, né? Ou seja, algumas contribuições indicaram que, para isso, o foco do ONS deveria ser o de reduzir os custos totais de operação do sistema, enquanto outras não indicaram maiores detalhes. Próximo, usinas com geração e armazenamento juntos, né? Poderiam seguir uma filosofia de despacho semi-descentralizado, né? Olha, até gostei desse conceito aqui, né? Na qual o empreendimento é obrigado a seguir uma curva de despacho definido pelo ONS, mas com a gestão interna a cargo do empreendedor,
de definir quais recursos serão ativados para cumprir o solicitado, se a fonte geradora de energia ou se os equipamentos de armazenamento, né? Então aqui é engraçado, né, que quem faz o investimento e coloca o dinheiro aqui, faz todo o risco, né, é o empreendedor, mas na hora de operar, aí, não, mas a gente vai deixar ele talvez escolher alguma coisa, né? Eu acho que tem que deixar o gatilho ser o preço, né? Se está faltando energia, o preço sobe no PLD, ele vai injetar, é uma coisa causa e consequência, né? Bom, os recursos de armazenamento já poderiam ser representados em modelo equivalente ao New Wave e o Decomp. Aqui eu acho um pouco difícil, mas ok. Porque o New Wave e o Decomp são modelos assim de médio prazo e curtíssimo prazo, né? Mas mesmo assim é um modelo de 1 ano, né? Então eu acho que sistemas de armazenamento, na minha opinião, você precisa ter uma volatilidade maior. Ou seja, você precisa permitir, né, uma espécie de, ao invés de fazer um PLD por custo auditado e seguir um modelo matemático, deixa um pregão de preços, ou seja, o PLD você tem de um lado um pregão de compra e venda de energia e do outro lado você tem o operacional ali, né? Acho que a forma mais simples é que nos outros países já é assim, então eu não entendo por que a gente precisa fazer de um jeito tão estranho, né? Bom, mas ok. Aqui diz até evoluir para uma representação direta, né? Bom, para armazenamentos menores, representação apenas no processo de programação diária, com abatimento de carga. E no âmbito da resposta à demanda, o critério de porte poderia ser de 1 MW inicialmente e futuramente reduzido até 100 kW, né? E aí tirou os números de onde, né? Pensou num número e não, vamos diminuir 10%, né? Incluindo agregadores, né? Ok. Eu queria entender por que eles não justificam isso, né? Depois aqui, não haver quaisquer limites ou requisitos, né? Sendo, portanto, todos os recursos despacháveis centralizadamente, seja observando uma ordem de despacho pré-definida e revisada periodicamente pelo ONS ou por meio de despacho via sistemas web do ONS em tempo real. No caso de GD, deixa eu marcar aqui não quaisquer limites, e aqui no caso de GD, agora sim. No caso de GD, que é geração distribuída, né, restrição da potência instalada do armazenamento ser sempre inferior ao grupo de geração. Por quê? Isso não consigo entender. Você está mandando restringir a potência. Por quê? Podia explicar aqui, né? Talvez tenha explicado e a ANEEL não colocou, né? Mas ok. Bom, e aí avançamos, né, pessoal? Chegamos aqui agora no 3.4. Então, nova pergunta. Então, temos aqui, outra questão no grupo relativo ao mercado de energia indaga: quais deveriam ser o porte e os requisitos do sistema de armazenamento para que participantes individualmente do processo de contabilização e liquidação da CCE, nesta hipótese, quais seriam os requisitos de medição? Então, bem interessante aí a pergunta, né? Mas essa aqui fica para o nosso próximo vídeo, né? Então vamos lendo, analisando aqui as respostas. E antes de encerrar, quero deixar dois convites para vocês. E os dois convites são para que conheçam o nosso curso de Mercado Livre de Energia e também o nosso grupo de negócios, né? Os links estão na descrição deste vídeo. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.